Vamos começar a aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos começar, a partir de agora, o nosso curso de termodinâmica. E o que nós vamos estudar neste curso? Para a gente entender o que se estuda na termodinâmica, nós precisamos primeiro nos introduzir no contexto da termodinâmica. Onde é que a termodinâmica atua? Em que sistemas, em que condições vale o que a gente vai estudar aqui na termodinâmica. Assim, pessoal, para nos inserirmos no contexto da termodinâmica, vamos colocar aqui um sistema, um sistema aqui como modelo para ser o nosso ponto de partida, para a gente começar a entender as ideias por trás da termodinâmica. Pessoal, vejamos aqui então um gás. Aqui, olha, eu tenho um certo recipiente com gás, aqui um pistão, e eu coloco aqui uma massa para essa aqui, uma massa aqui em cima. E este gás, eu tenho duas formas de vê-lo. Eu tenho aqui a visão microscópica e a visão macroscópica. Considere esses dois aqui o mesmo sistema. Então, o que acontece com o gás quando olhamos ele do ponto de vista microscópico? Ele é constituído aqui por partículas. Essas partículas, por exemplo, você pega um gás, sei lá, um gás de hidrogênio. Isso aqui são as moléculas de H2, por exemplo. Então, isso aqui são várias partículas que se movem aleatoriamente. E que informações nós temos daqui? Isso aqui, pessoal, é a ordem do número dessas partículas é mais ou menos aqui, olha. Vou colocar aqui n igual 6 vezes 10 a 23 partículas. Os tempos característicos aqui são os tempos atômicos. Os tempos de por exemplo, que a partícula demora por uma transição de um nível para o outro, né? A esses tempos atômicos, ele é da ordem de 10 a menos 15 segundos. E quantas coordenadas seriam para descrever isso aqui? Eu teria, por exemplo, aqui, pessoal, olha, se cada partícula dessa move aleatoriamente nas 3 dimensões, dentro desse recipiente aqui, então eu teria, a princípio, 3n coordenadas. Imagina aqui, pessoal, o número dessas coordenadas. Olha só aqui, olha o caos que é isso aqui. Esse monte de partícula, esse tempo característico aqui, um tempo extremamente rápido, os tempos característicos aqui, e esse número enorme de coordenadas, sendo o n dessa ordem aqui, olha. Então, eu tenho aqui um número absurdo de coordenadas para descrever esse sistema. Então, eu teria, por exemplo, aqui, olha, eu teria que pegar 3n coordenadas de momento. Aí eu tenho aqui n partículas para calcular energia. Então, aqui ó, é uma coisa totalmente caótica. O que acontece aqui a nível microscópico. Porém, de uma forma incrível, esse caos que acontece microscopicamente aqui, isso tem
um efeito macroscópico muito suave. Então vamos olhar aqui, olha, o gás agora macroscopicamente. Então, o que é que eu olho macroscopicamente aqui? No mesmo gás. Olha só. Isso aqui, pessoal, macroscopicamente, isso aqui agora isso é uma coisa homogênea. Isso é uma substância homogênea. Então aqui, olha. Isso aqui é homogêneo. Ou seja, em todos os pontos aqui, eu observo a mesma coisa. E isotrópico. O que significa isso aqui ser isotrópico? Significa que em qualquer direção que eu tomar aqui da substância, eu vejo a mesma coisa. E aqui agora, enquanto aqui na visão microscópica, eu olho esse tanto de partícula, né? Aqui eu vejo uma coisa só. Eu não olho mais o número de partículas. Eu olho aqui número de mols. Então aqui eu tenho número de mols. Enquanto aqui eu olho da ordem aqui de, por exemplo, se aqui tem 6 vezes 10 a 23 partículas, aqui o equivalente macroscópico aqui é 1 mol. Então, nessa visão aqui, a gente olha, ao invés de olhar o número de partículas, a gente olha o número de mols, que é uma grandeza assim, tipicamente macroscópica, embora esteja associado com o número de partículas, número microscópico de partículas. Aqui, olha, a questão da escala de tempo nessa visão macroscópica, né? São tempos muito lentos em relação aos tempos microscópicos. Então, aqui são tempos lentos. Os tempos característicos aqui das variações que ocorrem aqui. Essa escala de tempo aqui, a gente pode até considerar o limite ao regime estacionário, onde as grandezas que vão aparecer aqui para descrever o gás na visão macroscópica, elas não mudam com o tempo. E aqui, olha, na descrição aqui, enquanto na visão microscópica a gente tem esse número enorme de coordenadas para descrever esse sistema aqui, na visão macroscópica, a gente tem, eu vou colocar aqui, poucas coordenadas. E são coordenadas, essas coordenadas são coordenadas macroscópicas. Então, que coordenadas são essas? Que coordenadas macroscópicas são essas? Por exemplo, aqui, um gás, nesse sistema aqui, no limite estacionário, onde as variações temporais aqui são desprezíveis. Então, o que vai ocorrer? Eu preciso de poucas coordenadas para descrever esse sistema. E que coordenadas são essas? Aqui, por exemplo, eu preciso de quê? De temperatura. Eu vou chamar aqui de T. Volume. E número de mols. Vou chamar de Nzinho aqui. Eu vou até botar aqui Nzinho. Apenas com essas coordenadas, eu consigo descrever isso aqui. Muito bem. Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, então, aqui a legenda aqui, olha, dessa notação, temperatura, volume e número de mols. Aqui, no gás, olhando ele macroscopicamente, no regime aqui estacionário, onde eu não tenho as variações temporais disso aqui, e também considerando que esse sistema
ele é homogêneo isotrópico, então eu consigo descrever isso aqui apenas conhecendo temperatura, volume e número de mols. Essas grandezas são grandezas facilmente mensuráveis. Aqui, para obter a temperatura, eu coloco um termômetro aqui. O volume também é fácil de medir, é só medir as dimensões do recipiente. E o número de mols também é muito fácil de se medir aqui. E apenas com o conhecimento dessas três grandezas, eu tenho acesso a outras grandezas a partir de um negócio que nós chamamos de equações de estado, que a gente vai ver isso mais futuramente. Aí nós teremos conhecimento aqui também da pressão do gás, da sua energia interna, da sua entropia, do calor específico, etc, etc, etc. Esse tipo de sistema aqui, que nós descrevemos aqui, é o sistema que é de interesse do estudo da termodinâmica. Não isso aqui não. Isso aqui a termodinâmica não se interessa por esse tipo de sistema aqui. É por esse aqui. Então, que tipo de sistema a termodinâmica estuda? Eu vou fazer uma descrição aqui. Aqui, pessoal, eu estou colocando aqui, olha. A termodinâmica se encarrega de estudar. Então, na termodinâmica, nós vamos estudar aqui sistemas macroscópicos, sem levar em consideração a estrutura microscópica. Então, por exemplo, se eu tenho um gás, eu vou estudar o gás como um todo. Eu não vou me interessar nas partículas de que ele é formado, por exemplo. A estrutura microscópica não vai interessar aqui no estudo da termodinâmica. Isso vai ser levado em conta, a estrutura microscópica, quando você estudar teoria cinética ou mecânica estatística. Mas na termodinâmica, não. Ele vai estudar o sistema macroscópico como um todo. Então, sei lá, um gás, um sólido, um líquido, um sistema paramagnético, etc. E além disso, esses sistemas macroscópicos, eles devem obedecer a algumas condições. A primeira delas é o sistema ser homogêneo e isotrópico. Isso quer dizer que quando eu pego um sistema desse, né? Por exemplo, eu pego um gás num recipiente. Um recipiente, sei lá, de 1 metro cúbico de gás. E se ele ser homogêneo, significa que em todos os pontos desse metro cúbico de gás, eu vou ter assim, as mesmas condições do gás. E ele é isotrópico, se eu pegar qualquer direção nesse recipiente, eu também vou ter a mesma coisa. Assim, eu não posso ter, por exemplo, em certas regiões do recipiente, uma parte do gás mais comprimida, em outras regiões o gás menos comprimido. Ou então a temperatura sendo uma em certas regiões e sendo outra em outras regiões. Não, é tudo uniforme, as grandezas nesses sistemas. E a outra condição para esses sistemas macroscópicos é que eles sejam estacionários. O que é que significa essa propriedade aqui do sistema estacionário? Significa dizer que as variáveis que descrevem esses sistemas macroscópicos, elas não mudam com o tempo. Elas se mantêm ali com o mesmo valor ali com o passar do tempo. Por exemplo, eu tenho gás, aí o gás eu tenho lá a temperatura, o volume e o número de mols. Então, eu dou as três coordenadas e essas coordenadas elas têm valores bem definidos e esses valores não mudam
com o tempo. Então, aí você tem um sistema em regime estacionário. Dizemos, então, que quando o sistema macroscópico ele tem essas características aqui, a gente diz que ele está em equilíbrio. Então, basicamente, a termodinâmica ela vai estudar esses sistemas macroscópicos em equilíbrio. Aqui, pessoal, por exemplo, aqui eu tenho um gás com a temperatura 300 Kelvin, temperatura bem definida, sem mudar nada. O volume 1 metro cúbico e o número de mols 1 mol. Isso aqui sem variação nenhuma. Então, nesse caso, a gente diz que esse gás aqui ele está em equilíbrio e ele é um objeto de estudo da termodinâmica. Um outro exemplo aqui de sistema termodinâmico, esse sistema aqui vai ser descrito pela termodinâmica. Imagina aqui, pessoal, que eu tenho água gelada dentro da geladeira. Eu tenho aqui uma garrafa, um recipiente aqui com 1 litro de água, a temperatura de 280 kelvins. Que isso aqui equivale em graus Celsius a 7 graus. Então, nessa temperatura aqui, a água está bem gelada. Aí eu tenho um estado de equilíbrio. Então, aqui ó, eu tenho 1 litro, que é um valor fixo. E essa temperatura aqui, enquanto ele está lá dentro da geladeira, com um termostato bem definido, ele está com essa temperatura aqui, bem definida. Então, aqui eu tenho um estado de equilíbrio. Agora, só que isso aqui pode passar para outro estado de equilíbrio. Imagina a seguinte situação agora. Eu tiro essa água da geladeira e deixo na temperatura ambiente. A temperatura ambiente, assim, em Kelvin, é uma temperatura da ordem mais ou menos de 300 kelvins, que corresponde a 23 graus Celsius, essa temperatura. Aí o que ocorre aqui? 23 não, perdão, 27 graus Celsius. Aí o que ocorre aqui? Quando eu tiro a água da geladeira, então essa temperatura vai mudar, né? E ela vai atingir essa nova temperatura, que é a temperatura do ambiente. Então, antes a água estava em contato com o refrigerador, agora com o ambiente. Então, pelo contato que essa água teve com o ambiente, então ela atingiu um novo estado de equilíbrio. Agora, então aqui, olha. Então a termodinâmica vai tratar desses dois estados de equilíbrio aqui. Agora a termodinâmica não vai tratar do que acontece no processo intermediário, como ela passa daqui para cá. Não, isso aí não está no escopo da termodinâmica. Saber como um sistema vai passar de um estado de equilíbrio para outro. A gente sabe que apenas que ela inicialmente está num estado de equilíbrio e depois, com algum tempo, ela chega no outro estado de equilíbrio. E quando chega nesse estado de equilíbrio aqui, as mudanças cessam, aqui no caso aqui a mudança de temperatura, no caso. Mas poderia ser mudança também em outras grandezas que cessam aqui também. Se fosse um gás, por exemplo, cessava o volume, a pressão, o número de mols, etc. Esse problema aqui da água gelada, ele ilustra outro aspecto importante da termodinâmica, como os sistemas termodinâmicos eles interagem com suas vizinhanças. Aqui, por exemplo, inicialmente a água estava lá dentro da geladeira, ela estava isolada do meio externo, né? Aí eu tirei a água da geladeira, aí ela interagiu com a atmosfera. Então, o que aconteceu? Devido à interação da água com a atmosfera, ela chegou a esse novo estado de equilíbrio aqui, com essa nova temperatura. E isso acontece com os sistemas termodinâmicos. Então, os sistemas termodinâmicos
eles podem ser permitidos interagir com as vizinhanças, ou pode estar isolados. Então, assim, eu posso ter um sistema que inicialmente está isolado, né? Então ele tem um certo estado de equilíbrio. E depois, quando eu tiro esse isolamento e permito ele interagir com as vizinhanças, então, o que é que vai acontecer? Ele vai chegar, depois de um certo tempo, a um novo estado de equilíbrio. E como é que ele interage com as vizinhanças? A gente vai ver mais na frente, né? Que é através de troca de energia e de matéria. Essa energia, essa troca de energia, né? Ela vai se dar através de calor e trabalho. A gente vai ver mais detalhes disso nas aulas futuras. Nesse caso aqui, por exemplo, no problema da água gelada, ela estava inicialmente num certo estado de equilíbrio. Ela estava isolada, não estava interagindo com a vizinhança externa, né? Aí quando eu tirei ela da geladeira, tirei do isolamento, então ela passou a interagir com a atmosfera. E a forma como ela interagiu é através do recebimento de calor. Aí a água foi recebendo calor e sua temperatura foi se elevando até chegar a esse estado de equilíbrio final. E quando ela chega nesse estado de equilíbrio final, a interação cessa. Então ela deixa de receber esse calor. Então é assim, o processo é assim. Então o sistema está num estado de equilíbrio inicial, ele vai interagir com o ambiente, trocando calor, trabalho, ou então troca de matéria. E aí o sistema vai chegar num estado de equilíbrio final. E quando chega nesse estado de equilíbrio final, as trocas de calor e matéria cessam. Isso vai estar relacionado com um problema fundamental da termodinâmica, que a gente vai falar nas próximas aulas também, quando eu falar de vínculos termodinâmicos. E a termodinâmica ela é constituída de 4 leis. Então, eu tenho aqui, olha, 4 leis. Eu tenho aqui a lei zero, a lei zero da termodinâmica é basicamente dizer que é possível, através de um sistema termodinâmico de referência, com esse sistema, produzir um dispositivo chamado termômetro, que com esse dispositivo a gente faz medições de temperatura. Então aqui ó, eu tenho a lei zero da termodinâmica que diz basicamente que é possível construir um termômetro. Aqui eu estou resumindo, eu vou falar essas leis. Vou ter um bom tempo para falar dessas leis com muitos detalhes. Aí eu tenho também aqui, olha, eu tenho aqui a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente a reformulação do princípio da conservação de energia. Então, basicamente é o seguinte: os sistemas termodinâmicos eles têm uma energia. E essa energia ela só se altera se o sistema receber ou fornecer às vizinhanças energia através de calor ou de trabalho. Isso aí nós vamos ver mais detalhes a esse respeito. Aqui, ó, vamos falar aqui a segunda lei, que é a mais interessante aqui da termodinâmica, a segunda lei. É aqui, ó, a primeira lei diz que a energia é conservada. Porém, a energia útil que é utilizada para realizar os processos, por exemplo, mover motores, fazer o resfriamento em refrigeradores, etc. A energia útil, ela tende a se perder. Ela vai diminuindo essa energia útil nos processos termodinâmicos. E uma forma de descrever
essa diminuição de energia útil, que a gente diz também que é a perda da capacidade do sistema realizar trabalho, é definir uma grandeza chamada entropia, que a gente vai falar bastante dela. E essa grandeza, quando você tem um sistema isolado, ela nunca decresce. Então, se ela não decresce, né? Ou das duas, ou ela permanece constante, ou ela aumenta. E em boa parte dos sistemas a entropia aumenta. E quando essa entropia aumenta, significa o quê, basicamente? Que o sistema perde a capacidade de realizar trabalho. Veremos isso com muitos detalhes no futuro. Aí há uma consequência desse princípio aqui, né? Aí você tem os outros enunciados da segunda lei, que são todos equivalentes, esses enunciados, né? Aí tem o enunciado original da segunda lei, o enunciado de Kelvin, que é relacionado às máquinas térmicas, que num processo cíclico, numa máquina térmica, que pode ser um motor, um refrigerador, é impossível você transformar todo o calor nesse ciclo em trabalho. É por isso que a gente fala na questão de energia útil, na perda de energia útil, né? Porque eu forneço ao sistema uma certa quantidade de energia, mas nem toda essa energia fornecida é aproveitada. Uma parte se perde. Ou então, uma outra manifestação dessa segunda lei da termodinâmica é na questão dos refrigeradores, né? Porque conforme a nossa observação, se eu tenho um corpo quente e um corpo frio, o que é que vai acontecer? Isso se for espontaneamente, vai ter um fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio. E não o contrário. Porém, a única maneira de você ter calor do corpo frio para o corpo quente é você fornecer energia para isso. Isso jamais vai ocorrer espontaneamente. Calor do frio para o quente. Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica proíbe isso de acontecer. E nós temos aqui, olha, a terceira lei. Que a terceira lei, ela diz basicamente que é impossível você ter um sistema termodinâmico, né? É impossível você ter um número finito de processos no qual, através deles, se atinja a temperatura do zero absoluto. Isso aqui, pessoal, isso indica que no resfriamento nós temos um limite inferior de temperatura, ao qual nós não podemos ultrapassá-lo, esse limite, que é o zero absoluto. Na verdade, é possível chegar cada vez mais próximo, mas nunca no zero absoluto. Tem uma área da física chamada criogenia, que é basicamente estudar formas de se atingir temperaturas muito, muito, muito baixas. É possível, já se conseguiu atingir temperaturas de frações de Kelvin, de milionésimo de Kelvin, mas não o zero absoluto. Por quê? Porque essa terceira lei da termodinâmica proíbe. Por fim, eu vou apresentar a vocês o conteúdo do curso, o que é que nós vamos estudar de fato ao longo desse semestre. Aqui, olha, a parte 1 é as leis da termodinâmica. Então, do que se trata aqui essa parte? Eu vou colocar aqui alguns tópicos. Então, primeiramente, pessoal, vamos estudar aqui, olha, equilíbrio, né? Como eu já falei um pouco aqui, e as variáveis de estado. Essas variáveis de estado são basicamente as coordenadas
que descrevem o estado de equilíbrio de um sistema termodinâmico. Aí, exemplo: volume, temperatura, número de mols, pressão, energia interna, entropia, as energias livres, etc. A gente vai ver essas variáveis de estado, né? E suas propriedades. Que propriedades essas variáveis de estado têm que ter? Depois, vamos entrar aqui na questão das equações de estado. Uma vez que a gente define aqui o que são variáveis de estado, em cada sistema termodinâmico, as variáveis de estados, né, elas estão relacionadas entre si através de equações de estado. Então, cada sistema termodinâmico tem suas equações de estado. Por exemplo, você tem as equações de estado do gás ideal, aí tem o gás de Van der Waals, a gente tem os sistemas paramagnéticos, a equação de estado para os sólidos, etc. Aqui, olha, vem esse outro ponto aqui, variáveis extensivas e intensivas. Essas variáveis de estado que a gente vai falar aqui, elas se classificam em duas categorias, que são variáveis extensivas e intensivas. A gente vai ver o que diferencia um tipo do outro. A gente tem esse outro ponto importante aqui, pessoal. Vínculos termodinâmicos e problema fundamental da termodinâmica. Esses vínculos termodinâmicos, basicamente é o seguinte, é quando eu tenho diferentes sistemas termodinâmicos em contato um com o outro, né? Aí, entre esses sistemas, eu tenho esses vínculos termodinâmicos. Esses vínculos é o que vai permitir ou não a troca de energia e partícula entre os dois ou mais sistemas. Por exemplo, esses vínculos podem, por exemplo, não permitir nenhuma troca. Então, a gente diz que os sistemas estão isolados um do outro. Aí não há troca, você tem vínculos que impedem a troca de energia e de matéria. Mas pode ter vínculo que permite apenas troca de energia na forma de calor ou na forma de trabalho. Ou pode ter vínculos que permitem apenas a troca de matéria entre os dois sistemas. E assim vai. E através dessa definição de vínculos termodinâmicos é que eu vou tratar aqui, eu vou mostrar para vocês o problema fundamental da termodinâmica. Isso aqui é muito importante. Qual é o problema fundamental que a termodinâmica trata? Aqui, pessoal, aí vem a questão da lei zero da termodinâmica. Isso aqui a gente vai falar rápido, não vai pegar muito tempo nessa aqui, na lei zero. Aqui, olha, aqui entra aqui a primeira lei. Na primeira lei da termodinâmica, a gente vai estudar o quê? Quando chegar nessa parte aqui, a gente vai estudar o que é energia interna, calor e trabalho. Nessa parte aqui. Essa energia interna, ela trata da quantidade de energia que o sistema tem, né? E o calor e o trabalho são as formas de energia que o sistema troca com suas vizinhanças. E depois disso aqui, pessoal, vem outro ponto importante que é potencial químico. Esse potencial químico aqui, pessoal, está relacionado com a parte da troca de matéria do sistema com as suas vizinhanças, que a gente vai tratar também dessa questão.
de como se chama um sistema termodinâmico troca matéria com suas vizinhanças. E nós vamos tratar também aqui, pessoal, de processos quase estáticos. Esses processos quase estáticos são processos que ocorrem lentamente, através de sucessivos estados de equilíbrio. E relacionado a isso aqui também, pessoal, a gente tem os processos reversíveis e irreversíveis. Isso aqui é muito importante. E aqui pessoal, o enunciado da primeira lei e algumas aplicações simples em relação a esse conteúdo da primeira lei da termodinâmica. Vamos aqui agora, pessoal, para a segunda lei. Na segunda lei, nós começaremos apresentando os enunciados da segunda lei. Então, aqui eu tenho o enunciado de Kelvin, relacionado ao motor térmico. E aqui a gente tem o enunciado de Clausius, relacionado ao refrigerador. E mostraremos que esses enunciados, na verdade, eles são equivalentes, porque trata-se da mesma lei. Aí temos aqui o ciclo de Carnot. Nessa parte aqui, nós vamos entender que, por exemplo, as máquinas térmicas, elas têm uma eficiência máxima no seu funcionamento. E a segunda lei, ela limita a eficiência dessas máquinas. E para tratar disso aqui, vai entrar o ciclo de Carnot. E aqui, pessoal, nós vamos definir finalmente aqui uma das grandezas mais importantes aqui do curso, que é a entropia. Aí vou colocar aqui entropia e segunda lei. Porque essa segunda lei, ela está intimamente relacionada à entropia. Então, é uma das grandezas que nós mais vamos tratar aqui ao longo do curso, essa grandeza chamada entropia. Isso aqui, pessoal, é a parte 1 do curso. Eu vou colocar aqui a parte 2. Pessoal, nessa segunda parte aqui, a gente vai fazer um aprofundamento teórico na teoria da termodinâmica. Nós vamos apresentar o que nós chamamos de termodinâmica axiomática. E o ponto principal dessa parte aqui, da termodinâmica axiomática, é reorganizar esse conhecimento aqui da primeira parte através de postulados. E nós vamos ter, então, aqui, olha, os postulados de Callen. Então, eu posso reorganizar a termodinâmica através de alguns postulados. E desses postulados, retirar as informações termodinâmicas de um sistema. Então, vai ver isso aqui. Os postulados de Callen, que foi o Callen que introduziu essa outra forma de fazer a termodinâmica. E desses postulados, nós vamos extrair aqui as consequências desses postulados. Aí, uma das consequências aqui é o que nós chamamos de equação fundamental. O que seria
essa equação fundamental. Ela é uma forma de escrever os estados de equilíbrio do sistema, que através dela nós temos nessa equação fundamental todas as informações relacionadas ao sistema termodinâmico. Aí essa equação fundamental, ela pode ser dada através da entropia do sistema ou das energias livres. A gente vai ver também, isso aqui é muito importante aqui, ó, condições de equilíbrio. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando eu tenho dois sistemas termodinâmicos em contato e permito a troca de calor, trabalho e matéria entre esses dois sistemas, né? Então, eles vão chegar, depois de um certo tempo, a um novo estado de equilíbrio. Aí tem as condições desse estado de equilíbrio, que é a condição de equilíbrio térmico, a condição de equilíbrio mecânico e a condição de equilíbrio químico. A gente vai ver que condições são essas. Depois nós vamos ver isso aqui, pessoal. Potenciais termodinâmicos. Isso aqui trata do seguinte. É que os sistemas termodinâmicos, em certas condições, eles têm uma capacidade de realizar trabalho. Então, que condições são essas? Eu posso ter, por exemplo, um sistema isolado. Eu posso ter um sistema em contato com um reservatório térmico. Posso ter um sistema em contato com um reservatório de pressão. Ou então um sistema em contato com um reservatório de partículas. Em cada uma dessas condições, dessas circunstâncias, eu defino um certo potencial termodinâmico que nessas condições, esse potencial termodinâmico que eu defini, ele vai estar associado com a capacidade do sistema de realizar trabalho. E mais, no estado de equilíbrio, esses potenciais eles se minimizam. A gente vai ver isso aí com muitos detalhes. Aqui, olha, eu tenho as funções respostas. O que são essas funções respostas? São certas grandezas termodinâmicas que informam como o sistema termodinâmico reage à troca de energia com o meio externo. Por exemplo, quando o sistema reage calor, o quanto ele aumenta de temperatura. Aí entra, por exemplo, aí uma grelha chamada calor específico. Ou quanto o sistema se expande quando ele recebe uma certa quantidade de calor. Ou quanto um sistema termodinâmico ele pode adquirir uma polarização elétrica, uma magnetização. Aí essas grandezas que dizem como o sistema reage a um estímulo externo, como por exemplo um recebimento de calor, de trabalho ou de partícula, é o que nós chamamos de funções respostas. Que essas grandezas são muito importantes para o trato experimental dos sistemas, conhecer essas grandezas. Aí eu tenho aqui, pessoal, a questão da estabilidade. Essa questão da estabilidade dos sistemas termodinâmicos, né, é como o sistema vai responder às flutuações externas. Então, nós vamos mostrar aqui como o sistema se mantém estável a flutuações de energia. Isso é basicamente aqui o que acontece quando o estado de equilíbrio de um sistema é perturbado. Aí a gente vai mostrar aqui que esses sistemas eles se mantêm estáveis. Então, quando o estado de equilíbrio é perturbado, ele vai tender, depois de um tempo, a voltar para esse estado de equilíbrio. E por fim, pessoal,
algumas aplicações. Então, tem algumas aplicações importantes que a gente usa esse formalismo aqui para descrever essas aplicações. Aí, por exemplo, tem uma aplicação muito importante que a gente usa na questão do resfriamento de sistemas termodinâmicos, de gases, por resfriamento de gases. Que você tem o efeito Joule e o efeito Joule-Kelvin. Que, por exemplo, o efeito Joule-Kelvin que é usado nos refrigeradores. Você tem um gás lá, um gás que resfria através do efeito Joule-Kelvin. A gente vai ver como é que isso ocorre. Tem a questão também das misturas. Como ocorre termodinamicamente as misturas. Por exemplo, eu vou misturar dois gases. O que vai acontecer na mistura? Como é que vai ser o estado de equilíbrio de uma mistura de dois gases? Quanto de energia o sistema vai consumir ou vai liberar para que essa mistura seja feita? Essas misturas, elas ocorrem espontaneamente ou com algum estímulo externo? Essas coisas que nós vamos tratar quando a gente falar das misturas termodinâmicas. Ok, pessoal, então vou encerrar por aqui. É só uma aula introdutória para basicamente colocar aqui o que nós vamos estudar de fato. E eu estou encerrando por aqui.